Brasil 2, Colômbia 1. Flávio Prado, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Pan, Flávio. Boa noite Pedro, boa noite amigos. Foi um jogo igual praticamente o tempo todo. Você citou bem, em alguns momentos o Brasil melhor, em alguns momentos a Colômbia melhor. O Brasil chegou a ser ameaçado de tomar um segundo gol, mas no final acabou tendo a felicidade e, claro, a individualidade do Vini Júnior, uma bela jogada, da mesma forma que o Luiz Dias, né? Quando ele dá um corte bonito e bate cruzado. Foi muito parecido o lance do Vini, só que um pouco mais distante. E houve o desvio. O resultado mais normal, pela bola que se viu, seria o empate. Mas essas coisas do futebol ocorrem e o Brasil acabou achando um gol no final e conseguindo esses 3 pontos, que significam um alívio muito grande. Ia terminar em quinto ou sexto e acabou ficando no segundo lugar, pelo menos até amanhã. Então, o jogo de amanhã deve dar uma caidinha para o terceiro, quarto, talvez até quinto, mas pelo menos vai para a Argentina com uma vitória, né? Que já é alguma coisa que dá uma atenuada em tudo aquilo que estava sendo criado em torno da seleção brasileira. Com o empate durante o jogo, a gente comentava que a situação do Brasil na tabela de classificação estava caindo para o 6º lugar. E agora com a vitória, ganhou, né? O Brasil assume a 2ª colocação, ultrapassa inclusive a própria Colômbia na tabela das eliminatórias sul-americanas. 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas deu Brasil contra a Colômbia, 2 Brasil, 1 Colômbia. Os gols marcados por Rafinha de pênalti, Vinícius Júnior, Bruno Prado. E aí, gostou da seleção brasileira? O que você achou do desempenho do Brasil hoje? Boa noite, Bruno Prado. Bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Não, o resultado é importante porque dá uma respirada. A Colômbia é um adversário chato, não é um jogo fácil. E a classificação ela nunca esteve ameaçada, né? Mas ficar em sexto é uma coisa desagradável, né? Ficar em segundo deixa tudo um pouco mais tranquilo. Mas o Brasil não fez uma boa partida. Ainda é uma equipe longe de mostrar uma consistência na parte coletiva. Teve momentos, né? O início do jogo bom, depois cai de produção. A Colômbia passou dominado a partir da metade do primeiro tempo. Segundo tempo também oscilação ali em relação ao domínio do jogo. A Colômbia começa o segundo tempo muito melhor. Na parte final, o Brasil cresce um pouquinho com as alterações, consegue pressionar, criar alguma coisa. Mas foi um jogo igual mesmo, com variações ali, momentos do Brasil, momentos da Colômbia. Mas é uma seleção que precisa de espaço para acelerar, ainda é uma seleção que tem alguns problemas bem claros. A saída de bola é muito complicada. Sempre que o adversário marca pressão, adianta a marcação, o Brasil sofre. A saída de bola é muito difícil para a seleção brasileira, é uma coisa que até hoje o Dorival mudou um pouquinho a dinâmica, a mecânica ali da saída de bola. Ele vinha usando um lateral, normalmente o lateral direito, que muitas vezes foi o Danilo, e o Wanderson já fez essa função também em jogos em que ele foi titular, o lateral fazendo um terceiro zagueiro na saída de bola, o lateral direito com os zagueiros. Hoje, até na maior parte do tempo, ele tentou fazer os zagueiros com os volantes, liberando mais os laterais e os volantes fazendo essa saída de bola, que foi complicada e piorou quando o Gerson saiu. E também o Brasil com dificuldade para criar quando o adversário está mais fechado e não tem espaço para correr, para acelerar. Os jogadores de ataque do Brasil, eles se dão muito bem com espaço para acelerar. Sem esse espaço, como o jogo coletivo ainda não flui naturalmente, o Brasil acaba sofrendo. Venceu na individualidade, o chute de fora do Vinícius, com desvio na zaga. Bom para o Vinícius, que ganha confiança. Acho que o próprio Vinícius se cobra muito essa questão de resolver jogos pela seleção. Algumas vezes, acho que nem foi o caso hoje, mas em alguns jogos ele muito ansioso, né, para tentar resolver. Então, ele fazendo o gol da vitória nos acréscimos, acho que também dá uma tranquilidade para ele. Mas a atuação não foi boa do Brasil, não. Acho que o empate seria mais justo. É uma seleção que ainda está longe de ser um time com regularidade, assim, um time consistente na parte coletiva. Fala dele, Vinícius Júnior, o autor do gol da vitória da seleção brasileira no Mané Garrincha nos acréscimos do segundo tempo, garantiu essa vitória para a seleção brasileira. Mauro César, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Brasil 2, Colômbia 1. Mauro, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. De fato, acho que o 1-1 estava de bom tamanho pelo que era a partida, né? O Brasil nem aproveitou o gol rápido, marcado logo com 6 minutos, no pênalti que o Vinícius sofreu, bem batido pelo Rafinha, porque não conseguiu tirar vantagem disso, né? Acaba tomando o gol de empate já depois que o Gerson sai machucado, né? Ainda tem isso, né? A seleção serve para isso também, machucar o jogador, tirar o jogador às vésperas do começo do Brasileiro, é uma maravilha, um negócio sensacional. Data FIFA, nossa, todo mundo adora, ama data FIFA, né?
E aí o Joelito, que entrou no seu lugar, justamente ele acabou perdendo a bola na origem do gol de empate, né? Como o Bruno falou, a saída de bola está muito ruim, é muito problemático. O time do Brasil, assim, coletivamente está bem aquém, né? Bem aquém. A Colômbia é o time mais consistente, né? Como equipe, como conjunto, já jogando mais tempo, já com um padrão mais definido. Tem bons jogadores, mas o Brasil tem mais bons jogadores do que a Colômbia. O Brasil é melhor que a Colômbia, né? Mas como o time em si não deixa a desejar. Acabou chegando à vitória realmente de uma jogada individual, num momento até de um pouco mais de pressão nos minutos finais, jogando em casa, com algumas trocas. Mas eu acho que assim, todos os jogadores praticamente rendem abaixo daquilo que apresentam nos seus clubes e bem abaixo do que podem juntos, né, apresentar, porque coletivamente o time está muito aquém. E o Dorival me parece assim, um técnico à beira de um ataque de nervos, ali no gramado, à margem do gramado, tentativa e erro, troca jogador, tentando alguma coisa, mas não parece ter um norte, um rumo, né? E vejamos agora como vai ser contra a Argentina, né? O jogo de amanhã, o de logo mais, né? Em Montevidéu, Uruguai e Argentina, pode ter uma influência nesse jogo, né? Se o Uruguai vencer a Argentina, acho que coloca aí uma certa pressão também sobre o time argentino, que não terá o Messi e não terá o Lautaro. Os dois estão fora de combate. O Brasil também tem os seus desfalques para o jogo de terça-feira. Alguns jogadores pendurados receberam cartão amarelo. A gente já vai confirmar aqui no Canelada. Fora o Neymar, que é a grande ausência da seleção brasileira. O Dorival esperava contar com o Neymar nessa convocação, mas ele acabou sendo cortado. Em relação ao jogo de hoje, o Brasil deve ter 4 desfalques, né? O Bruno Guimarães e o Gabriel Magalhães, os dois suspensos. O Gerson também não deve jogar. E o Alisson também, até pelo protocolo de concussão, né? Que ele saiu por isso, até por esse motivo aconteceram mais alterações do que o normal. Pelo protocolo ele nem pode jogar, nem tem tempo hábil para isso. Então, Alisson, Gerson provavelmente fora e os dois suspensos, Bruno Guimarães e o Gabriel. Então, deve pelo menos 4 mudanças o Dorival terá que fazer. Ele deve e com certeza vai convocar novos jogadores. Alisson, que voltou ao gol da seleção brasileira depois de 4 jogos, ele voltou ao gol, a meta brasileira, porque o Ederson acabou sendo cortado. Mas, ô Flávio, isso chama atenção. O Brasil mesmo com Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, 3 dos melhores jogadores do mundo na atualidade, o Brasil não consegue ser criativo. Então, Pedro, o problema é que o futebol é feito por conjunto. E o Brasil não tem conjunto. O time brasileiro não consegue ter um sistema de jogo definido. Ele trocou 2 vezes de técnico, técnicos com ideias antagônicas. Não há um projeto. Eu falo sempre, o Brasil tem que fazer um projeto de futebol, projeto de seleção, captação de jogadores, desde jovem. Algo parecido com o que a Bélgica, que era do tamanho do Espírito Santo, fez e montou uma seleção de um nível muito alto. Algo como a Alemanha faz há bastante tempo, né? Inclusive, o autor do gol na final da Copa do Mundo foi captado por esse projeto. Thomas Müller foi captado por esse projeto. Fazer um projeto de futebol. O Brasil não tem nada. O Brasil é muito varziano. É de qualquer jeito. O jogador aparece por acaso. Ninguém pesquisou o Rafinha. Apareceu porque deu sorte do louco Bielsa treinar o Leeds e ele chamou muito a atenção com esse jogador e veio uma convocação. Então, não tem projeto de jogo, não tem nada. Fica difícil. Você tem que contar com um encaixe, com um técnico que acabe dando certo, e aí fica muito difícil, muito complicado você fazer esse trabalho. O Equador, Pedro, estava relembrando hoje, eu fiz a cobertura da Copa América em 89, tinha um técnico chamado Dusan Draskovic, e ele foi contratado para fazer um projeto de futebol para o Equador. O Equador não tinha projeto de nada, era tudo esculhambado e nem tinha futebol. E hoje ele criou uma seleção competitiva, não vai ganhar a Copa do Mundo, obviamente, mas até com o cuidado de colocar jogadores, os que jogam na altitude, os que jogam no nível do mar, fazer diferença. Vocês haviam uma convocação, naquela época eram mais jogadores só do país, e o cara ia jogar na altitude, mas ele estava acostumado a jogar no nível do mar, então ele acabava sentindo. Então, até isso eles fizeram um planejamento, quer dizer, bem ou mal, até a Federação Equatoriana tem um projeto de futebol. O Brasil não tem nada, é tudo de qualquer jeito. Aí você vai dizer, a AFA é muito pior que a Federação, que a CBF. É verdade. Mas aí tem o Messi, aí tem uma série de circunstâncias. Você vai ganhar por coincidência, não por trabalho bem feito. É o caso do Brasil. Pode dar certo? Pode, né? O Dorival vai devagarzinho, vai acertando o time, chega na Copa, pode encaixar. Mas projeto de bola mesmo não existe, não. É tudo muito de qualquer jeito, já faz bastante tempo.
Você citou o projeto da Alemanha, e aqui se discute muito a questão da grama natural, sintética. Existe esse debate aqui no futebol brasileiro. Lá na Alemanha, eles reformaram mais de 400 gramados, entre estádios e centros de treinamento. A Federação Alemã tem esse cuidado com o gramado, entende que é sagrado, né? O solo, e tem que cuidar muito bem da grama para que o jogo possa, né, ocorrer sem nenhum tipo de problema e os jogadores possam fazer o seu trabalho. Mauro César, isso que a gente destacou, a seleção brasileira do Dorival não consegue ser criativa, mesmo com Vini Júnior, melhor do mundo, Rafinha, que hoje é candidato a ser melhor do mundo, o Rodrigo, que joga um absurdo lá no Real Madrid, não consegue ser criativo o Brasil com esses jogadores no ataque e defensivamente falando não tem uma consistência. Brasil que em 13 rodadas das eliminatórias já sofreu 12 gols, né? Então defensivamente não convence e no ataque então muito menos, Mauro. Pois é, assim, acho que quando na Copa América o Dorival ficou cerca de um mês aí com os atletas e não conseguiu assim, uma grande evolução, muito pelo contrário, foi desperdiçada a grande oportunidade de começar de fato a montar um time na acepção da palavra, né? O que a gente vê realmente não é um time, é quase um catado, junta os jogadores ali e vão embora. Então não tem saída de bola, não tem jogada ensaiada, não tem uma jogada preparada, mas tem jogadores bons, então isso acaba pesando em alguns momentos, foi o que aconteceu hoje. Então não vejo muita saída, porque os intervalos são muito curtos, né, para treinamento, para montagem de uma equipe. E até agora a comissão técnica não parece ter um caminho, né, ter uma saída, uma estratégia para conseguir isso. É até possível, alguns técnicos conseguem, em pouco tempo, dar uma ajeitada no time, tudo preparar. Por isso que eu até falava mais cedo no bate-pronto, que eu acho que ele deveria definir uma espinha dorsal e tentar montar em cima daquele time. Mas é muita tentativa e erro. Cada jogo tem substituição. Agora é o João Pedro, no ataque. Já foi o Hendrick, hoje foi o João Pedro, já foi o Igor Jesus. Cada hora é o centroavante. Vamos tentando. O Rodrigo e o Vinícius ele não mexe praticamente, né? Mas quem joga com eles? Cada hora é um. Então o jogador que entra, ele sabe, caramba, se eu não resolver aqui, não fizer um gol e tal, eu não fico. E é isso que está acontecendo. Aí o João Pedro hoje entra, não aproveita a oportunidade. Não vai demorar algum bobalhão para dizer que é um bagre, que não joga nada. É isso. E não é um ótimo jogador. Mas sai de um time onde tem um jogo coletivo apurado, né, onde ele joga na Premier League, e vai para uma seleção que é realmente um negócio improvisado. E o Dorival não está demonstrando ter capacidade de encontrar soluções rápidas. Nem com o tempo para treinar ele conseguiu. Então vai levando, vai classificar para a Copa, porque é um festival de vagas, então naturalmente o Brasil vai conseguir uma das vagas, vai chegar ao Mundial mais uma vez. Agora está mais fácil do que era antes, né? Que é muita seleção disputando a Copa do Mundo. Mas para ter um time de verdade, mais competitivo, está muito longe. Vai ter que ser aquela coisa de chegar na Copa do Mundo pelo jeito e ver se acerta durante a Copa. Às vezes acontece, né? Se encaixa lá um time e vai embora. E vê o que é o torneio eliminatório, né? Você passa a primeira fase, depois vai mata-mata, vai ver o que acontece. Mas está muito distante disso, já deu tempo de fazer algo melhor. Dorival já disse que imagina e coloca essa seleção brasileira numa final de Copa do Mundo. É impressionante como só o Dorival consegue enxergar assim uma grande evolução no futebol praticado pelo Brasil, Bruno Prado. Não teve, não, ainda não. Pode, daqui a um ano e pouco na Copa do Mundo, o time se acertar, jogar bem. A última Copa que o Brasil ganhou em 2002 foi uma seleção que se acertou na Copa, né? Uma seleção que durante a eliminatória teve uma campanha muito difícil na Copa América um ano antes e se acertou na Copa. Tanto que aquele time que faz a final contra a Alemanha, que todo mundo lembra como o time do Penta, ele só fez 2 jogos, né, juntos na história. Aqueles 11 lá só iniciaram 2 jogos juntos pela seleção. As quartas contra a Inglaterra e a final com a Alemanha, porque na semifinal com a Turquia o Ronaldinho estava suspenso e jogou Edilson. E em nenhum outro momento, nem antes nem depois da Copa, aqueles 11 jogaram juntos. Então a Copa do Mundo é um torneio que permite isso, né, que você consiga encaixar um time naquele momento, embale. Aí adversários fortes acabam caindo no meio do caminho. Naquela Copa também aconteceu. A Argentina caiu na primeira fase, a França caiu na primeira fase, perdeu o Zidane na véspera da Copa, num amistoso. Foi tudo dando certo e o Brasil foi campeão. E com méritos, claro, fez uma boa Copa e conseguiu vencer. O Ronaldo, por exemplo, não jogou eliminatória. Mas, por enquanto, analisando o trabalho que foi feito desde que Dorival assumiu, está completando um ano, né? Do primeiro jogo dele. A estreia dele é na data FIFA de março do ano passado, naqueles amistosos com a Inglaterra e Espanha. Então, agora em março desse ano, completa mais ou menos aí um ano de trabalho do Dorival dentro de campo mesmo. Não teve nenhuma evolução assim que chame a atenção. Um jogo um pouco melhor, outro um pouquinho pior.
mas nada que chame a atenção, assim, como, nossa, agora parece que embalou. E provavelmente no próximo jogo, muitas alterações de novo, aí até forçadas, mas eu concordo muito com o que o Mauro falou. Eu acho que tem que ter uma base e manter e insistir. Eu já falei aqui algumas vezes, eu manteria, até na convocação, se chama 23, para mim teria sempre 16, 17 meio que fixos. E, claro, se tiver uma queda muito brusca de produção, você troca e 5, 6 vagas ali para você revezar e manteria uma base titular sem mexer muito, tentando ajustar, né? A base é essa, aqui tá, preciso fazer um ajuste aqui, outro ali, mas provavelmente no próximo jogo já terá que fazer de novo muitas alterações. Ô Flávio, é tentativa e erro o tempo todo. O Endrick, que agora foi chamado no corte do Neymar, a seleção brasileira entra com João Pedro, entra Matheus Cunha e não entra o Endrick. E, pelo que a gente está acompanhando, não tem nenhuma perspectiva de que o Endrick vai entrar. Digo isso porque lá no início da era Dorival Júnior, o Endrick é importante naqueles 2 jogos, né? 2 provas de fogo contra Inglaterra e Espanha, ele até ajuda o Dorival Júnior. Desde então, não recebeu assim tantas oportunidades com a camisa da seleção brasileira. Falando especificamente da função de centroavante, já que eu comecei pelo Endrick, o Igor Jesus. Também, em determinado momento, parecia que o Brasil tinha encontrado o seu centroavante. Igor Jesus, agora unanimidade. Igor Jesus nem convocado foi. E, como disse o Bruno, até por conta dos desfalques, vai ter que mexer de novo nas peças, mas parece que é uma tentativa e erro a todo instante. O Dorival, desde que assumiu a seleção brasileira, ele não tem 11 jogadores que ele possa contar. Quando você mexe muito, a impressão que dá é que você não achou, inclusive, o jeito que você quer que o time jogue. Então, até nesse aspecto, eu noto uma dificuldade do Dorival. Já foi citada aqui a mudança hoje da maneira de saída de jogo. A gente vê jogadores com características diferentes. E aí você olha, por exemplo, hoje, o Matheus Cunha entrou muito bem pelo lado esquerdo. Criou 2 boas oportunidades. O Wesley entrou muito à vontade pelo lado direito, muito bem. Marcou bem o Luiz Dias e depois foi para o ataque, criou 1 ou 2 boas oportunidades. Tá bom, mas isso é uma coisa eventual. É isso que ele quer? Um lateral bem avançado, jogando lá, empurrando lá na frente? Ou foi uma eventualidade de jogo que o Brasil precisava ir atrás do resultado, né? O João Pedro, ele começou bem o jogo e depois caiu como toda a seleção brasileira. Tá, mas não tem mais oportunidade? O Matheus Cunha já entrou, já fez boas e partidas ruins também. E aí a oportunidade vem e vai embora. O mesmo se aplica ao Endrick, né? No começo foi muito bem e depois não teve mais oportunidade. O problema todo é esse, é uma definição do que se quer. Eu vou muito na linha do que o Bruno falou. Mexer o mínimo possível, faz um time. Acho que o Brasil tem vários jogadores de bom nível. Vários. Não tem nada de extraordinário, então ele vai depender de um conjunto bem apurado para tentar ganhar. Né? Não tem. O jogador que ele poderia ter é o Neymar, que a gente já sabe que não vai chegar mais no nível que já teve. Então vai ter que trabalhar um grupo, um conjunto, para você amplificar a força de todos os jogadores que você tem. Então o Vini Júnior pode jogar mais do que está jogando, o Rodrigo pode jogar mais do que está jogando. O Savinho é um jogador, uma peça importante no City. Eu não gosto tanto, eu acho que a tomada de decisão dele normalmente não é a melhor. Mas enfim, é outra opção. Você tem jogadores no meio campo que são criativos. Você tem Gerson, você tem Bruno Guimarães. É isso que você quer? É esse tipo de jogador que você quer? Enfim, você tem que definir um padrão, que jogo você quer fazer, e aí partir para aqueles jogadores e tentar seguir esse modelo de jogo. Não é a peça, sabe? Às vezes você gosta mais do Endrick, outro gosta mais do Estevão, outro gosta mais do Matheus Cunha, outro gosta mais do João Pedro. Não vem muito ao caso. Eu acho que os jogadores, tem alguns, claro, né, que tem que jogar. Tipo o Vini tem que jogar, o Rodrigo tem que jogar, o Rafinha tem que jogar. Fora isso, o que você mexer, você vai estar mais ou menos com o mesmo nível. Então você tem que definir alguns jogadores e vamos embora, vamos tentar chegar o mais próximo possível de um time de futebol e não de um grupo de bons jogadores.